no livro de Segundo Reis, capítulo de número 6. Mais uma vez repita, os irmãos já tenham falado, compartilha a nossa live aí para muitos serem alcançados pela palavra do Senhor. Então, queridos, Segundo Reis, capítulo de número 6. O livro é o Segundo Reis, o capítulo é o 6, e o versículo de número 8. Os que desejam acompanhar comigo, vou fazer um pouquinho essa leitura extensa, tá bom? Que eu quero pregar dentro deste texto, o qual vamos estar lendo. Glória a Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande-o trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém. Queridos, nesta palavra eu quero falar sobre a cegueira que na vida de uma pessoa deficiente visual, e a visão, que é um dos 5 sentidos pelos quais, ou pelo qual, pela visão, o homem contempla tudo que está à sua volta, e através da sua visão ele tem e recebe os sentimentos daquilo que ele vê, daquilo que ele enxerga. E para um deficiente visual, fisicamente, é complicado, é difícil. Eu acredito que a vida de um deficiente visual é difícil, é complicado. Ele consegue superar, ele consegue sobreviver. E nós sabemos que há a cegueira, que ela é total. Alguns cegos nasceram de nascença, outros perderam a visão no longo da sua vida, mas há outros cegos que são parcial, ou que têm um problema de visão parcialmente, como o daltônico. O daltônico, ele não enxerga, ele não contempla, ele enxerga, ele vê, mas ele não contempla as cores. Ele não vê as cores como uma pessoa que tem uma visão como eu, e outros que têm a visão normal, perfeita, sadia, consegue contemplar. Então o daltônico tem esse problema. Inclusive, numa reportagem sobre daltonismo, eu vi algo muito emocionante, de uma criança que tinha 8 anos de idade, irmã Lindalva. E essa criança, lógico, nunca tinha visto as cores, enxergava, porque era daltônico, mas não via as cores.
E hoje tem um óculos especial que a pessoa que tem esse problema de daltonismo coloca o óculos e passa a enxergar as cores. Foi muito emocionante quando o pai daquela criança trouxe aquele óculos e colocou, e ele começou a ver o verde, o vermelho, o amarelo, enfim, as cores da natureza, as cores da vida. Então a visão, que é um dos 5 sentidos do corpo humano, do ser humano, é fundamental para a sobrevivência. Mas, queridos, eu não quero falar da visão física, já fiz esse comentário, mas também existe a visão espiritual. Porque o homem, irmãos, ele foi criado do pó da terra, ou seja, ele veio do barro, ele é matéria. Mas o homem, o ser humano, é o único ser sobre a face da terra que ele não é só matéria, ele também é espírito. Por isso que o homem tem a necessidade de Deus, porque ele tem o seu espírito que reconhece o seu Criador, que reconhece a Deus, que precisa de Deus, porque ele é um ser também espiritual. Então o homem, o ser humano, é um ser terreno e um ser espiritual. Fisicamente ele precisa da visão para enxergar, para contemplar tudo que está à sua volta, um dos 5 sentidos fundamental na vida do ser humano, como também ele precisa da visão espiritual. É no texto que nós temos lido que nós contemplamos isso, que nós lemos isso, sobre a visão espiritual. E nós precisamos desta visão espiritual para ver e contemplar a glória de Deus. Jamais um homem que ele só tem a visão física, ele só tem a visão terrena, ele só tem a visão material. A Bíblia chama esse homem de carnal. Ele não contempla as maravilhas de Deus, ele não contempla a glória de Deus. Mas quando ele passa a conhecer a palavra, a conhecer a Deus, ele passa a ter uma visão ampla daquilo que é espiritual. É o que diz a Bíblia, que o homem carnal não discerne aquilo que é espiritual, mas o homem espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual, e por ninguém é discernido. E nós discernimos nesta noite que Deus está neste culto. Nós discernimos nesta noite que a glória de Deus está neste lugar. Nós discernimos nesta noite que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que o justo não vive por vista. O próprio apóstolo Paulo, o próprio profeta Abacuque diz que o justo viverá da fé. Paulo disse que o homem de Deus, ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Ou seja, pela fé que nós passamos a enxergar, a ter a visão espiritual desse Deus que é glorioso, que Ele é real. Este Deus é vivo, queridos. Ele vive, Ele reina, Ele opera, Ele faz, Ele age, Ele trabalha. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Rei da terra, Ele é o déspota do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, a quem pertence a glória, o louvor, a majestade, toda a exaltação, toda a glorificação. E neste texto, querido, nós aprendemos uma coisa, falando da visão. Falei um pouco da visão física, falando agora da visão espiritual, mas também agora falando da visão de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Os ignorantes, os incrédulos, os carnais, os cegos espiritualmente. E me lembrando agora do que escreveu o diácono Lucas, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Satanás, que é o inimigo número 1 da igreja, o inimigo número 1 de Deus, da obra de Deus. Ele disse: olha, o Deus,
o considerando como Deus, mas está lá escrito como D minúsculo, com D minúsculo, ou seja, é o falso Deus, porque só há um Deus, aleluia, aquele que fez céu e terra, aquele que enviou seu Filho amado Jesus. Aí Paulo diz, o Deus desses séculos. Por que Paulo falou de Deus desses séculos? É o Deus que muitas pessoas estão adorando. Em vez de adorar a Deus, adora o Deus desse século, que é Satanás. E Paulo diz, ele, este Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, na vida do homem carnal, há esta cegueira espiritual. O homem está cego espiritualmente. Mas falando da visão de Deus, o cego espiritualmente, o homem cego espiritualmente, o homem que não conhece a Deus, ele pensa que Deus não está vendo nada. Ele pensa que Deus não está contemplando nada. Mas, meu irmão, Deus vê tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus sonda, aleluia, como disse o escritor do Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sonda e tu me conhece, tu me vê o meu deitar, tu vê quando eu me deito, quando eu me levanto. Se eu for para longe, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, no Seol, também o Senhor estará lá. Porque Deus tudo vê, Deus contempla tudo. Os olhos de Deus estão sobre nós nesta noite. E eu me sinto seguro nesta noite, nas mãos de Deus, como foi cantado. Seguro estou nos braços de Jesus. Seguro estou nos braços de Deus, porque Ele está vendo toda a situação. Deus está contemplando o aflito, Deus está contemplando o necessitado, Deus está contemplando o pai de família que está desempregado, Deus está contemplando aquele que faliu, a sua empresa faliu. Deus está contemplando a sua vida. Deus vê, Deus contempla a cada um de nós. Eu sinto e tenho certeza, pela minha visão espiritual, que os olhos de Deus estão sobre nós. Aleluia, que os olhos de Deus estão contemplando a igreja, que os olhos de Deus estão contemplando você, que os olhos de Deus estão contemplando a humanidade. Aleluia. E no texto que eu li, conta que o rei da Síria, que era uma nação inimiga do povo de Israel, o rei da Síria intentou fazer uma emboscada para apanhar o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que todas as vezes, irmã Lindalva, que o rei da Síria projetava, arquitetava emboscar o rei de Israel para apanhá-lo, o profeta Eliseu mandava o recado para ele e dizia: rei de Israel, não vá por esse tal lugar. E o rei acatava a palavra do profeta Eliseu, porque ele conhecia e sabia que aquele profeta era um profeta de Deus. E o profeta mandava o recado: olha, em tal lugar, o teu inimigo, o inimigo da nação de Israel, vai armar uma emboscada, uma cilada contra ti, não vai por ali. E o rei de Israel não ia. E um dia o rei da Síria se viu importunado, zangado, porque os seus projetos, os seus planos para apanhar o rei de Israel era descoberto. E ele achou que entre os seus servos, entre os seus súditos, havia um traidor. E ele reuniu e perguntou: quem de vocês ama o rei de Israel? E um dos seus servos disse: não, meu senhor, o senhor está enganado. Não é isso que o senhor está pensando, não tem nenhum traidor aqui. É porque lá em Israel tem profeta.
Lá em Israel tem um homem que vê a glória de Deus, tem um homem que tem a palavra do Senhor na sua boca, ele discerne, ele é espiritual e ele sabe dos teus planos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Tem gente que pensa que engana Deus, tem gente que pensa que engana também o homem espiritual. Não engana, irmãos, não engana. Por isso que a Bíblia fala do dom de discernir, porque o crente que é espiritual, ele recebe o dom de discernir. E às vezes alguém chega para você tentando mentir para você, mas você não sabe que ela está mentindo. Mas o Espírito de Deus que está em você e que lhe deu o dom de discernir, lhe inspira para você discernir que aquela pessoa está mentindo para lhe prejudicar. E assim aconteceu com o povo de Israel. Eu glorifico a Deus, irmão, aleluia, porque eu faço parte desta igreja, porque eu faço parte desta obra, porque eu conheço este Senhor que tudo vê. Deus tudo vê, e Ele revela para quem Ele quiser revelar, o que Ele quiser revelar. Por isso que somos amparados por Deus. Estamos amparados, igreja. Em meio à pandemia estamos amparados em meio à pandemia, em meio à crise econômica em nossa nação, no mundo. Deus nos ampara e a nossa visão está aberta para contemplar o reino que é inabalável, o reino que é sempre eterno, o reino que dura para sempre. Esse reino aqui é abalado, o reino da terra é abalado pelos terremotos, maremotos, vendavais, tufões, tornados, crises da saúde, crises da economia. Este reino é abalado, mas o reino de Deus está firme, o reino de Deus está seguro, o reino de Deus está firme, porque o dono deste reino espiritual, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada pode afetar o reino de Deus. E o rei da Síria, queridos, preste atenção, o rei da Síria ficou indignado, mas ficou sabendo que tinha lá o profeta do Senhor, e ele arma um plano para prender Eliseu. Pega as informações, onde Eliseu está, onde ele mora, a rua dele, a casa dele, a cidade dele. E Eliseu estava em Dotã, como diz a Bíblia. E o rei manda um exército para lá, manda durante a noite. Quando amanhece, o sol está aparecendo, o moço de Eliseu, que era Geazi, abre a porta. E quando ele abre a porta, a Bíblia diz que toda a cidade de Dotã estava cercado com o rei da Síria. Ele fecha a porta, corre para dentro e diz: meu senhor, o rei da Síria está com todo o seu exército para nos prender. E Eliseu disse: calma, Geazi, aleluia, acalma a tua alma, aquieta-te, meu irmão, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo que te conforta, que te consola, que te guia, que te sustenta. Ouça a voz de Deus, acalma minha alma. E Eliseu disse: calma, Geazi. Como é gostoso servir a Deus, irmão, porque quando queremos nos desesperar, nós ouvimos a voz de Deus dizendo: calma, aquieta a tua alma, aleluia, aquieta a tua alma, aleluia, em meio à tempestade. É o que Jesus disse quando estava lá no barco com os discípulos. Jesus dormia, e os discípulos apavorados e desesperados, achando que o barco ia afundar e eles morreriam no mar da Galileia, afogados. E Jesus levanta e disse: homens de pouca fé, tenham calma, não temais, aleluia. E Eliseu disse para o seu servo Geazi: calma, Geazi, mas são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Isso é visão espiritual, aleluia. E nós cremos, irmãos, que mais são aqueles que estão aqui agora,
Pastor, cadê? É com a visão espiritual que você vai enxergar. Sem visão espiritual você não vai. É com a visão. Mas são aquele eu sinto nesta noite, aleluia, porque eu procuro viver a palavra, irmãos. Eu procuro mergulhar na palavra. E com a visão espiritual, isso não é tentando trazer alguma emoção para você, não. Isso é realidade. Isso é fato. Isso aqui não é palavra de pentecostais, porque às vezes os pentecostais são criticados porque nós acreditamos em visão e revelação. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. E sabe o que foi que Eliseu fez? Uma oração. Aqui o texto que eu li, no versículo de número 17. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja. Vê o quê? O moço tinha visto só os inimigos. O moço tinha visto só um exército. Vê o quê? E Eliseu orou: abre, Senhor. E o Senhor abriu os olhos de Geazi. E Eliseu disse: volta lá, abre a porta, filho. Ele abriu a porta e ele viu de novo o exército da Síria. Mas diz a Bíblia que quando Geazi levanta a sua visão, o seu olhar mais um pouquinho para cima, aleluia, aí eu me lembro do que disse o salmista no Salmo de número 121, pastor Eli, quando o salmista disse: levanto os meus olhos, elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Geazi começa a levantar a sua visão, irmão. Isso nos ensina o que nesta noite? Que o crente tem que levantar os seus olhos para o céu, que o crente precisa levantar a sua cabeça. A palavra homem no grego quer dizer antropos. Antropos é a palavra homem no grego. Antropos quer dizer aquele que anda de cabeça erguida, aquele que anda olhando para cima. Deus quer que você olhe aos céus nesta noite. Deus quer que hoje, nesta quarta-feira, você levante um clamor. Deus quer que nesta noite você ore a Ele, você fale com Ele, você leia a sua palavra, você estude a sua palavra, e o céu se manifestará para você. E Geazi viu o exército que estava em terra, que estava no solo da cidade de Dotã. Mas quando ele levanta a sua visão, ele viu os montes, aleluia. É como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. Ele olhou os montes, mas ele disse: aleluia, eis que meu Senhor, vejo carros e cavalos de fogo que estão permeando todo o monte de Dotã. Era o exército de Deus. Ainda tem crente que lê a Bíblia, diz que estuda a Bíblia, irmão Lucas, estuda livro daqui, é livro dali, é livro da acolá, e às vezes até está embaraçado, não acredita mais na visão de Deus, não acredita que Deus. Eu acredito piamente nessa geração, nessa atualidade, irmão Timóteo, que Deus dá visão ao homem, que o homem enxerga anjos, que o homem enxerga a glória, que o homem vê a manifestação no mundo espiritual, como Deus queira abrir a sua visão. É Bíblia, a revelação de Deus. Olha o interessante, queridos, olha o interessante. A visão é um negócio muito sério. Eva foi atraída pela sua visão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8. Quando a Eva foi tentada pela serpente, era a serpente possuída por Satanás, possuída pelo diabo, engana Eva, e Eva é engodada pela sua visão. A árvore que ela não podia comer, nem Adão podia comer, que Deus disse que não deveria comer, a Bíblia diz que Eva vendo
a árvore que era boa para se comer, agradável aos seus olhos, para lhe dar entendimento, ela tomou do fruto e comeu. O homem neste mundo também, ele é atraído pelos seus olhos. Quando ele olha para as concupiscências, quando ele olha para os prazeres carnais, quando ele olha só aquilo que é terreno, material, quando ele olha e põe o seu coração, a sua confiança naquilo que é perecível. E isso é uma lição para nós, para o crente, para o não crente. Ele pode se perder pelo meio do caminho, ele pode perder a sua vitória, mas a Bíblia nos convida a levantarmos os nossos olhos ao céu. A Bíblia diz, Jesus falando uma igreja de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, que Jesus disse àquela igreja de Laodiceia, que era a igreja que nem era quente nem fria, a igreja considerada por Jesus morna, porque era a igreja que pôs o seu coração, a sua confiança naquilo que era material, porque Laodiceia era uma cidade muito rica, lá tinham os melhores colírios da Ásia, lá tinham os melhores oftalmologistas. Então era uma cidade próspera, era uma cidade têxtil também, era uma cidade de um grande comércio, e aquela igreja era próspera. Quando aquela igreja começou a achar que ela não tinha falta de nada, e ela mesmo dizia, nós não temos falta de nada, porque a visão estava naquilo que era terreno, naquilo que era material. Porque o ser humano, infelizmente, ele não sabe servir a Deus quando ele tem posses. Quando ele tem posses, ele esquece de Deus. Quando ele tem posses, quando ele prospera, quando ele enriquece, ele abandona Deus, porque ele começa a confiar nas riquezas terrenas. É o que aconteceu na oração, foi a oração do sábio Salomão, quando ele disse, Senhor, não me dê muito, para que eu não venha me esquecer de Ti, e não deixa faltar, para que eu não venha blasfemar de Ti. Me mantém com o pão de cada dia, com o pão acostumado. Então quando o homem passa a enxergar aquilo que é terreno, ele vai se perdendo, ele vai se afastando de Deus, ele vai ficando longe de Deus. E quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, Jesus disse, olha, vocês, ou você, igreja de Laodiceia, você é miserável, você é pobre, você está nua e és cega. Jesus chamou aquela igreja de cega, porque ela não estava vendo mais os tesouros da eternidade, ela não estava vendo mais as riquezas insondáveis. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 10, ele disse, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inexcruzáveis. É a visão espiritual que nós precisamos, querido. E mais do que nunca, a igreja do Senhor, eu estou quase concluindo, mais do que nunca nós precisamos da visão espiritual, da visão celeste, de ver a glória de Deus. É tão bom, queridos, aleluia, quando nós estamos passando, às vezes, toda prova é difícil, né? Tem aquelas provas de fogo, a luta, a dificuldade. Quando a gente começa só a olhar para baixo, quando estamos com a cabeça baixa, quando estamos cabisbaixo, tristonhos, abatidos, só olhamos que o socorro virá do material, só olhamos para o material e pensamos que do material, do que é terreno,
virá o nosso socorro. Mas quando nós entendemos as verdades da Bíblia, que precisamos da visão espiritual, e temos a visão espiritual, e discernimos aquilo que é espiritual, erguemos os nossos olhos para cima, porque do alto vem o nosso socorro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Do alto vem o livramento, do alto vem o milagre de Deus. Mas para me concluir aqui, queridos, eu acho interessante esse texto, que os irmãos estão em casa, pode continuar lendo até o versículo de número 23. Eu vou só dar um resumo aqui para me terminar. Quando o exército da Síria cerca Dotã, aí o mesmo profeta que orou para que a visão de Geazi fosse aberta, para ver a glória de Deus, foi o mesmo profeta que orou para que Deus ferisse, sabe de quê? O exército da Síria ferisse de cegueira. O mesmo profeta que orou para que Deus desse a visão espiritual a Geazi, o seu moço, foi o mesmo que orou no mesmo episódio para que Deus ferisse de cegueira o exército do rei da Síria. E o que foi que aconteceu? Olha o povo cego, um exército inteiro, irmão, de homens armados cegos. Aí eu não sabia para onde ir, né? Todo mundo tropeçando, batendo no outro. Aí Eliseu foi lá e disse: olha, deixa eu guiar vocês. A Bíblia diz que tem muito cego aí guiando outro cego, irmão. E os dois vão cair dentro do buraco. Jesus diz: cego guiando cego, porque não contempla a glória de Deus. Tem muito cego espiritual que quer chegar para você, que lhe tirar do lugar da visão, do lugar do projeto de Deus. Ele quer lhe guiar. Ele é cego, mas ele quer lhe guiar. Se você seguir alguém cego espiritualmente, que não enxerga a palavra, que não enxerga Deus, vai cair dentro do buraco. Vai cair dentro do buraco. Tem gente dando ouvido a gente mentiroso, crente, dando ouvido a gente mentiroso, está mentindo, e o crente está seguindo, vai cair dentro do buraco. Seguindo crente, seguindo outros que estão vazios de Deus. Só tem capa de crente, é só a casca de crente, mas dentro está vazio, está seco. Aí tem gente querendo dar ouvido a essas pessoas, vai cair dentro do buraco. Mas o Espírito Santo nesta noite te convida a olhar para os céus, e lá vai Eliseu guiando um exército. Não tinha como, eles não enxergavam, precisava de um guia. Por isso que é bom, irmãos, a visão que nós temos física é maravilhosa. Preço não compra a visão física. Ver a face do outro, ver a natureza, ver os céus, ver as estrelas. Não tem dinheiro que compre. Você imagina, e você não vende a sua visão. Tem alguém aí que vende a sua visão? Tem alguém aqui da live, aqui do culto, da que os irmãos estão cooperando, que vende a sua visão? Você vai vender, não, vendo meus 2 olhos por tantos milhões de dólares. Aí você vai vender a visão, os 2 olhos por tantos milhões de dólares, ficou rico, mas cego. Ninguém vende a sua visão, ninguém troca a sua visão por nada. Da mesma maneira tem que ser espiritual. Não troque a sua visão espiritual por nada. Deus abriu os teus olhos um dia. Olha o que diz o hino da harpa cristã: oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua mão.
É isso, amados irmãos, é a visão espiritual. Eu convido neste momento você, os irmãos que estão aqui, a orarmos nesse momento. Estamos encerrando. Não desliga agora, meu irmão, não desliga, permanece em nome de Jesus, espera a finalização. Vamos abençoar a sua vida. Abra a tua visão espiritual, meu irmão. Igreja do Senhor, abra a sua visão espiritual. Enxergue os céus, enxergue a grandeza de Deus. Pare de andar só por vista. Quando a Bíblia diz que não andamos por vista, é a vista ou a visão material, somente olhando para aquilo que é material. A Bíblia diz que quando Abraão se separou do seu sobrinho Ló, a palavra nos revela que Abraão disse: olha, Ló, se for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher, Ló. Porque Abraão não andava por vista, ele andava na visão espiritual. Ele andava ouvindo a voz de Deus, ele andava debaixo da palavra do rei. Aleluia! Então receba essa visão espiritual nesta noite. Glória a Deus. Vamos já orar. Vamos já orar. Queridos, eu estava me lembrando. Sabe o que eu estava me lembrando nesse momento? Quando eu era jovem, pastor ali, eu tinha 16 anos de idade, 15, 16. Eu assumi um compromisso com Deus de orar de madrugada, irmã Lidalva. Orar de madrugada. Então todo dia orar de madrugada, 3 da manhã, era certo. Quando era 3 horas em ponto, o relógio batia, cravado 3 horas, eu abri os olhos. Eu podia estar cansado como for, mas algumas vezes, por conta do trabalho do dia, né, da luta, comecei a trabalhar cedo, com 12 anos de idade. Mas eu estava cansado, e eu acordava 3, mas eu acabava ficando deitado, e acabava agarrando no sono, irmã Francisca, de novo. Eu ficava deitado mais. Muitas vezes alguém ia lá na minha rede fazer isso aqui, ó. Eu acordava com sacudido. Quem era, irmão? Quem era? Aí eu me lembro do hino, irmã, né? De madrugada, tu pra orar, sinto que alguém pertinho de mim está. Alguém posso reconhecer, é meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. E este alguém eu posso reconhecer, é meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Então eu me levantava, aleluia, para orar ao Senhor. Então isso que é ser crente, está envolvido com aquilo que é espiritual. Aquilo, na terra nós já estamos, irmãos, mas tem gente que quer mergulhar mais ainda naquilo que é material, daquilo que é terreno. Mergulha no oceano do Espírito Santo do Senhor. Faz jejum, irmão. Hoje nós precisamos fazer muitos tipos de jejum, até jejum de televisão, jejum de celular, de internet, para se aproximar, porque se nós estivermos só pegados, todo mundo merece um lazer, todo mundo merece um entretenimento. Aqui não estou dizendo que é errado, e é errado aquilo que você vai se entreter com aquilo que é imoral, com aquilo que não convém, mas se entreter com aquilo que não há nenhum problema, que não vai ofender a santidade dele, beleza. Mas mesmo desse entretenimento, eu me lembro que os nossos retiros, quando nós fazemos, como aqui na Viração, né, tem uma piscina muito grande, são 4 dias de retiro, e a gente tenta segurar a galera 3 dias sem piscina. É difícil, piscina, zona, sol quente, mas seguramos para primeiro nos enchermos de Deus, enchermos da graça, que é o que mais importa. Aleluia! Então entenda isso nesta noite. Abra os teus olhos, queridos, e veja a glória de Deus. Eu vou orar por ti agora em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aí pede oração pelo Davi, seu sobrinho. Queridos, a irmã Iris, Fortaleza, a Iris do meu amigo
Cícero, Raulino, um abraço. Iris, um abraço, Cícero. E orando pelo Davi agora também, que é o sobrinho da nossa irmã, um casal abençoado. Inclusive nossos padrinhos de casamento, que moram ali em Fortaleza, congregam numa abençoada igreja, Assembleia de Deus do Tempo Central, ali em João 23. Um abraço, meus irmãos, e muitos outros aqui que entraram, irmãos, tá? A gente vai perder um bom tempo aqui. Ah, tá certo. Temos aqui o irmão Maurício da Guia também, né? Tantos outros que passaram. Tem pessoas que vão assistindo, vai saindo, outros vão entrando, e a gente vai levando aqui o culto. Eu vou orar agora também pelos esses nomes, pelo Davi, pelos outros que pedem oração, o agir de Deus. Eu creio na presença de Deus que está neste lugar, na autoridade do nome de Jesus nesta noite. Espírito Santo do Senhor, Espírito de Deus, se manifesta neste momento agora na vida do teu povo. Espírito Santo, tu és aquele que trabalha, o Senhor opera, o Senhor se manifesta, o Senhor traz o extraordinário, o Senhor traz o pão vivo que desceu do céu, o maná que desceu do céu, a água viva. Tu és aquele que alimenta a tua igreja, Espírito Santo. Tu és aquele que sustenta a tua igreja. Abre a visão do teu povo nesta noite para contemplar a tua glória, que o Senhor ainda está presente nesta terra, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos deixou, mas Ele está conosco, atravessando o rio, atravessando o mar, dentro da fornalha, dentro da cova dos leões, na tempestade. O Senhor está conosco para nos dar vitória. Visita o Davi, Senhor, visita os demais que nos pedem oração nesta noite. Maurício da Guia, Jesus, visita o teu povo, Pai, aonde estiver, toca, restaura os que estão nos hospitais, meu Deus, com este vírus, meu Deus, restaura, repreende o espírito da morte, das trevas, esta nuvem sombria que paira sobre o Brasil, que paira sobre o mundo. Dissipa esta nuvem, Jeová. Erguemos os nossos olhos para o monte, Senhor, e sabemos que do Senhor vem o socorro, que do Senhor vem a vitória, que do Senhor vem a cura, que do Senhor vem o milagre, em nome de Jesus, Pai. Toda enfermidade vai embora, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor, e que haja vitória, e que haja paz na vida dos meus irmãos, que haja paz no meio das famílias, que haja paz em meio à sociedade, que haja paz em meio às nações, Senhor Deus da glória. Eu te peço nesta noite, Pai, eu te engrandeço, eu te agradeço, oh Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos nesta noite, Pai, pela tua graça derramada sobre os nossos corações, Pai. Nos rendemos diante de ti, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aguarda aí só um minutinho. Eu queria ver a bravura dos santos em meio à arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver em meio à arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos.
sob o sangue, tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Queridos, perdão aí porque a gente engoliu uma parte da letra, né? Depois a gente canta todo. Queridos, Deus abençoe sua vida. Agradecemos a todos. No domingo de manhã, irmãos, nós vamos estar. No domingo de manhã vamos discorrer das coisas aqui na cidade, porque aqui em Boa Viagem, na Câmara Municipal, por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei considerando a igreja essencial em tempo de pandemia, em tempo de calamidade, né? No final de semana, o prefeito, nosso prefeito Regis, sancionou esta lei. Então, é lei, já foi aprovado o reconhecimento da igreja como essencial. Mas ainda há alguns detalhes a ser resolvidos em relação, e nós estamos orando, a igreja também está orando, mas desejamos ardentemente logo, não só aqui, mas em toda parte, que as igrejas venham ter o seu culto presencial. Inclusive domingo eu falei, a igreja é essencial, a igreja não trabalha só com espiritual, ela trabalha com social, enfim, ela ajuda famílias, ela faz doações de cesta básica, são tantas coisas que aqui, domingo já falei bastante sobre isso, já passamos aqui o nosso tempo da nossa live, mas Deus abençoe sua vida. Agradecemos a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, como agora para sempre. O povo de Deus diz amém. É bom quando a gente escuta aquele amém bem alto, né? Mas amém. Deus abençoe. Essa guerra, esse tempo não é o meu fim. Minha fé permanece fiel, crendo contra a esperança, esperando em Deus. Os meus olhos viram o rei que me viu muito antes, mesmo antes de eu existir. Isso me garante, se Deus me diz uma palavra, muda tudo, eu sei. É por isso que eu ainda estou de pé. Isso me define, é assim que eu sou. Isso me define, escolhido do Senhor. Isso me define, apenas uma ordem, uma palavra sua, um pequeno gesto e a minha vida muda. Apenas uma ordem, uma palavra sua, um pequeno gesto e a minha vida muda. Se Deus fala, quebra tudo, Ele ordena e acontece. A vontade dele é boa, é perfeita, agradável. Um mais um na matemática de Deus não são dois. Um mais um na matemática de Deus pode ser 1 milhão. Porque homem é homem e Deus é Deus.
Recebe essa palavra no seu espírito. Ele é o vela